Fala, meus queridos, muito prazer e bora mais um vídeo aí do Caiu na Química. Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na Química, muitíssimo prazer. Meu nome é Alberto e esse vídeo é sobre cinética química no contexto ambiental. Vou só explicar um pouquinho, eu tô dando aula para a galera de ciências ambientais. E aí, montando essa aula, eu me baseei em um livro, não sei se vou colocar o livro aí, mas é um livro que tem umas hélices de umas usinas eólicas. É exatamente sobre química ambiental. E a aula é baseada nesse livro. Se você estiver seguindo esse livro, se você ver alguns slides que tem gráficos, é de lá que eu tirei. E ela é boa porque ela dá um contexto de cinética ambiental, principalmente na questão de ozônio, tá? Na questão de ozônio. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí se você gostou do conteúdo. Qualquer coisa que você tenha dúvida, pode escrever aí nas mensagens. Eu sempre leio as mensagens, respondo todas. Por enquanto dá para responder todas. Um dia, se Deus quiser, não dará, mas é isso. Por enquanto estamos aí. E eu começo então a aula depois da abertura e bora pro vídeo. Então vamos lá, meus bens. Quando a gente fala de cinética química no contexto ambiental, o contexto ambiental que eu vou dar essa cinética química aí, às vezes eu vou tirar a minha cara da frente, vou ter que apertar um Alt Tab, a gente vai falar da descoberta do buraco da camada de ozônio na Antártida. Deixa eu até mudar eu de lado aqui, ó. Quando a gente fala da Antártida ela é esse pontinho que a gente tem aqui, né? Deixa eu colocar o apontador laser. É o Polo Sul. As pessoas, os cientistas, eles descobriram que em uma certa época do ano na Antártida se formava um buraco muito grande na camada de ozônio. A camada de ozônio é aquela camada em que a gente tem ozônio e ela é filtrada e ela é responsável pela filtragem, pela filtração é horrível, né? Pela filtragem dos raios UVC e UVB. Lembra que o UVA ele ainda chega um pouco aqui na superfície terrestre, mas a camada de ozônio ela é importante para evitar esses raios mais energéticos das radiações ultravioleta, principalmente por causa de causar câncer e tudo mais. E a gente se importa muito com essa questão. E esse fenômeno desse buraco ele foi descoberto aí, ó, em 1957 por esse cara chamado aí Joey, né, pelo Joey C. Farman e colegas aí. Ele era dessa empresa britânica aí, British Arctic Survey. Ele registrou esse buraco na camada de ozônio em 1957. Deixa eu mudar aqui a minha carinha de lugar de novo, voltar ela para o lado da Antártica, né? Ainda tá pulando um pouquinho, não. E aí, a partir da década de 1970, observou-se uma queda acentuada no nível de ozônio. Foi na época de 1970 que ele descobriu isso. Na década de 80, esse buraco atingia 50% da concentração total de ozônio, ou seja, mais da metade do ozônio na Antártida ela era consumida nessa época do ano, e o termo buraco passou a ser usado para descrever essa chamada depressão periódica. Deixa eu até olhar um negócio aqui. Tá dando para ver depressão, mas deixa eu só arrumar aqui um pontinho aqui para ficar mais bonitinho aqui. Acho que agora vai melhorar. Depressão periódica intensa, buraco na camada de ozônio. Então não é que a gente tem um buraco que fica sempre sobre nossas cabeças, mas esse termo foi cunhado, foi criado quando se notou esse buraco lá na Antártida, né, em 1970. Repararam que chegava a 70%, 50% de intensidade, e aqui mostra a época do ano, né? A gente vem em julho aqui, a área do buraco já tem aqui alguma expressividade, mas você vê que quando ela começa a subir, né, quando começa a chegar perto de agosto, setembro, abre-se um enorme buraco na camada de ozônio. Aqui é quanto maior aqui a escala, ó, quanto maior essa escala, maior o buraco, então abre-se um buraco nessa camada de ozônio. E os cientistas, eles ficaram, claro, pensando o que poderia causar esse buraco na camada de ozônio, quais eram os protagonistas que causavam esse buraco na camada de ozônio. Perdão, e aí
começaram-se o estudo de o que causava isso. Claro, eu vou dar um spoiler, mas que não é um spoiler, que a gente já sabe, né? Que são os compostos, principalmente os CFCs, que causam esses buracos na camada de ozônio aí. E eles eram causados durante esses meses de setembro a outubro, que é primavera no hemisfério sul. Ou seja, na primavera, depois que passava o inverno, né? Onde a gente tinha noites contínuas e baixa temperatura. Lembra que quando você está no Polo Sul ali, existe uma época que não bate sol por causa daquela questão de solstício e equinócio, então ficava muito tempo frio ali. Quando os primeiros raios solares da primavera começavam a surgir, lembra que agora a gente está em junho, festa junina, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está no inverno, vem a primavera, começam a surgir e aí acontece esse buracão na camada de ozônio. E isso é o contexto que a aula faz em cima da parte de cinética, né? A parte de cinética que a gente vai ver justamente por causa disso. E justamente explica por que tem esse aumento abrupto aqui. Claro, é um acúmulo, né, de moléculas que vão catalisar essa destruição do ozônio. E além desse acúmulo, a gente ainda pode pensar na parte de cinética química na ordem de reação, que é onde eu vou chegar no final da aula que a gente vai falar. Tá bom? Deixa aí o like se você estiver gostando do vídeo. Se você não conhece o canal, se inscreva para me ajudar a ter mais inscritos. Mas aqui mostra, né, a quantidade de ozônio que tinha nessas épocas do ano, e a quantidade de ozônio aí, ela cai bastante. Uma unidade que se medida do ozônio é essa chamada Dobson aí, ó. Essa unidade Dobson equivale a 0,01 milímetro de ozônio puro, né? A camada de ozônio, galera, ela é uma camada que ela é muito fina, né? A gente fala camada de ozônio como se fosse uma coisa muito grossa, mas depois, às vezes eu coloco aqui na tela e tal, mas a espessura da camada de ozônio, ela é muito fina. Não é o foco aqui pensar na espessura da camada de ozônio e tudo mais, mas explicar o que causava esse buraco na camada de ozônio, né? O que levava esse buraco a aparecer. Então, os cientistas, eles preveram que era o cloro que poderia destruir o ozônio, mais ou menos numa pequena extensão aí, e após um período de várias décadas. Então, tipo assim, eles sabiam, o cloro destrói o ozônio, destrói, mas assim, demora muito e durante várias décadas, não nessa questão de fazer um buraco, do nada faz-se um buraco na camada de ozônio. E outra, esse buraco na camada de ozônio, posteriormente, essa região ela ia dava uma espalhada ali, nem tanto que na Austrália e em outros países que ficam próximos ali dessas regiões mais fundas ali do globo, né? Se a gente considerar que o globo tem uma direção para cima e para baixo, que a gente sabe que não tem, mas se tivesse essas direções mais fundas, eles, em algumas épocas do ano, principalmente na primavera, ali no começo da primavera, tem que se tomar muito cuidado, porque esse buraco que foi formado ali na Antártida, ele se espalha por essas regiões. Não que ele se espalhe totalmente, mas como é uma difusão ali, né, de moléculas de ozônio, essa difusão para cobrir esse buraco, ela vai ficar uma camada mais fina ali. Né? E aí os complicados processos químicos que causam depressão são compreendidos, as pessoas entenderam que causavam, e o processo pelo qual o cloro se torna ativo e pode destruir o ozônio é o que a gente vai ver agora, porque no frio o cloro se tornava ativo, e quando aparece, na verdade ele se torna ele é pré-ativado, se a gente for pensar assim, ele é pré-ativado, e aí quando vem os primeiros raios solares da primavera, aí ele se ativa, forma um radical, que a gente vai falar desse radical, e esse radical destrói, então, uma boa parte do ozônio ali na Antártida, formando esse buraco aí, tá? Então vamos entender isso. Quando a gente tem ali o inverno polar, né, o inverno da Antártida, a gente tem a formação de nuvens estratosféricas. Não é comum se formar nuvens estratosféricas. Essas nuvens estratosféricas aí, chamadas nuvens estratosféricas polares, PSCs em inglês, né, de Polar Stratospheric Clouds, eu acho, né, que são. Elas são compostas por água, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Vai ser importante, eu deixei grifado aqui de azul, principalmente essa questão de ácido nítrico, porque ele é importante. E ele, nessas nuvens, ele vai ser congelado, e ele ser congelado atrapalha a inativação de alguns compostos clorados, né? E igual eu escrevi aqui, ó, no restante do planeta não há nuvens na estratosfera, porque a gente tem uma baixa concentração de água na estratosfera. A estratosfera é muito alta. Se a gente colocar aqui, nós vivemos nesse pontinho aqui, a gente vive como se fosse na troposfera, que chama, tá? E a estratosfera, ela é uma camada acima. Eu acho que eu não coloquei nenhuma aqui, ó.
na troposfera, a gente vive na troposfera, a gente vive na troposfera, onde a gente vê aí, né? Estamos aqui embaixo, no nível zero. A estratosfera, ela fica entre 13, eu acho, 12, 13 e quase 50 quilômetros de altitude, né? Ali é onde fica a camada de ozônio. Aqui a gente vê que é a concentração de ozônio aí, ó. A camada de ozônio, ele fica mais nessa altura aqui, entre 20 e 30 quilômetros de altura, você tem essa camada de ozônio. E no inverno, você tem a formação de nuvens, você tem a formação dessas nuvens polares na troposfera, que não é comum, só lá que você consegue ver isso. Por que que você consegue ver ela? Porque ele forma-se, essa atmosfera extremamente fria, lembra que lá para de bater sol, e estável. Por que que lá fica muito frio e para de bater sol? Aqui a gente já começa a pensar no ciclo do ozônio, né? O ciclo do ozônio ele é importante até nessa parte, quando a gente pensa na formação do ozônio. O ozônio ele é formado, eu vou explicar aqui partezinha por partezinha. Se o vídeo ficar grande, vocês assistem 2 vezes, dá uma adiantada. Mas o ozônio ele é formado dessa maneira aqui, ó. A molécula de oxigênio, o oxigênio molecular, formado por O2, ele é destruído pela radiação, né, ultravioleta. Eu não lembro se o menor do que 240 já é o VC, mas eu acredito que é o VC já, que é a mais energética, tudo bem? Mas ele destrói aí esse oxigênio em dois oxigênios atômicos, aí ele faz a quebra dessa molécula de oxigênio formando 2 radicais de oxigênios aqui, ó, 2 radicais de oxigênio atômico. Repara que aqui o oxigênio está com O2 e aqui são 2 moléculas separadas radicalares. Esse radical ele vai reagir com outro oxigênio. Esse livro tem mania de colocar esse M como se fosse um calor ou alguma energia que a sua molécula vai precisar, tá? Mas ele vai reagir com outro oxigênio e vai formar o ozônio, Isso daqui, nessa reação, essa reação já é uma reação exotérmica. Repara que ela libera 100 kJ por mol formado aí de ozônio nesse processo. Esse ozônio, né, ele vai absorver também uma radiação ultravioleta, agora uma radiação ultravioleta de energia mais baixa. Repara que ele tem um comprimento de onda maior. Essa radiação aqui provavelmente é UVB e vai voltar a formar O2, oxigênio molecular, mais um oxigênio radicalar ali. Esse oxigênio radicalar, ele pode reagir com outro ozônio para formar 2 moléculas de oxigênio. Esse ciclo é bastante famoso, mas só voltando, eu já vou falar o ciclo de Chapman, mas ele também libera energia aqui, e leva a um aquecimento fotoquímico. Escrevi químico com QI aqui, pelo amor de Deus, me perdoem, tá? Depois eu arrumo. Na verdade, eu não lembro se fui eu ou se eu peguei essa imagenzinha aqui da internet. Deixa eu ver se eu consigo editar. Não consigo. Eu acho que eu peguei esse gráfico aqui do Google Imagens, mas a pessoa escreveu com, sei lá, se é gringo, tá? Mas enfim. E isso leva a um aumento da temperatura. Por isso que quando a gente vê essas nuvens no inverno polar, é só lá que formam, porque lá não bate sol. Quando bate sol, se você tem raios solares, você tem radiação ultravioleta. Se você tem radiação ultravioleta, você tem liberação de energia. Se você tem liberação de energia, você tem aquecimento e você não tem nuvens polares, tá? Então a gente tem esse ponto, apesar dela não ser um ambiente quente, ela não é tão fria o tempo todo para a formação dessas nuvens. E aí essa estratosfera extremamente fria, né, entre 15 e 25 km de altitude, que é justamente onde fica ali o ozônio. Repara que ela está ficando fria ali justamente por causa disso. Com a queda da temperatura pela equação dos gases ideais aí, ó, PV/nRT. Vou passar minha cara para o outro lado que a gente precisa do texto aqui, né, desse lado. Com a queda aí da temperatura, a gente tem um abaixamento do PV/nRT aqui, diminuindo a temperatura para você compensar que o volume você não vai controlar, porque você está no ambiente aberto, né, amores? Então você não tem o controle do volume, você vai ter uma diminuição drástica da sua pressão. Você diminui a pressão como? Você deixa as moléculas mais distantes uma da outra, você diminui constantemente a pressão. E aí o que que acontece? Esse fenômeno da pressão combinado com a rotação da Terra produz um vórtice. Então a Terra está rodando, lembra que você está no Polo Sul, e já está com baixa pressão, com pouca molécula lá, ela vai produzir esse vórtice de uma massa de ar dotada do movimento giratório, que a velocidade do ar exerce 300 km por hora. Então é extremamente rápido. Tem uma imagem aqui, né, desse site aí, ele chama Atmospheric Monitoring Service,
né? Tá lá do Copérnicos, mas olha aí esse modelo que mostra como que esse vórtice aqui, né, da coluna de ozônio, como que ela fica um buraco mesmo, literalmente. O termo buraco na camada de ozônio, ele foi escrito quando o cara notou isso. Claro, isso aqui já é um modelo molecular avançado. Deixa eu só tomar uma água aqui. Já é um modelo molecular avançado, mas é impressionante. O que que causa esse vórtice? O que causa esse vórtice? Justamente a diminuição da pressão, porque a temperatura cai muito, e a rotação da Terra, né? A Terra girando ali, essa massa vai formar como se fosse um ralo ali, vai ficar um buraco nesse lugar, tá? A matéria não pode penetrar no vórtice e o ar interior fica isolado e permanece frio por vários meses. Então aqui fica frio, nesse meio aqui onde você não tem o ozônio ali, né? Onde você não é que você não tem o ozônio, que é o buraco já da camada de ozônio, mas o ar que fica ali nesse vórtice, isso aqui é o buraco, tá? Não é o vórtice formado. O buraco aqui que ele forma na camada de ozônio é porque esse ar que fica ali, ele fica preso, ele não consegue sair. Você pode pensar, às vezes, numa cachoeira, quando faz aquele vórtice debaixo das cachoeiras, isso é comum, né? O fluxo de água, às vezes, causa um vórtice em alguns lugares, e vem o tronco da árvore e ele fica girando ali no mesmo lugar, ele não sai dali. É isso que acontece. Aqui eu falei vórtice, e aí até fica um pouco parecendo que isso é o vórtice. O vórtice, na verdade, não é a falta de gás ali, mas os gases que estão lá ficam presos lá. E aí, quando vem a primavera e começa os raios solares, aí forma esse buraco aqui que a gente está vendo. Tudo bem? Então, essas partículas produzidas pela condensação dos gases, essas partículas que ficaram presas, né, dentro desse vórtice aí, elas vão formar essas nuvens estratosféricas. E essas nuvens estratosféricas, elas vão ser formadas por gelo, né? Vai formar gelo. À medida que a temperatura cai, os primeiros cristais se formam e são pequenos, contêm ácido sulfúrico, nitro e água. Então vai formar gelo ali de ácido sulfúrico, de ácido nítrico e água. Quando ela cai, mais ainda, um tipo maior de cristal, que consiste de água congelada e ácido nítrico, também se forma. E essas reações químicas que levam à destruição do ozônio ocorrem numa fina camada desses cristais. Então você tem o cristal aqui formado por água, ácido nítrico e tudo mais, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Repara que o ácido clorídrico, ele não entra aqui, ó, quando a gente estava falando aqui, cadê? Ácido nítrico e ácido sulfúrico, aqui ó, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Repara que o ácido clorídrico não entra, mas ele fica aqui depois, né? Ele gruda ali, esse ácido clorídrico, ele se dissolve, ele é um gás, né? Ele vai se dissolver nesse cristalzinho de gelo. E aqui a gente tem um cara que vai ser o protagonista total aí do que a gente está pensando. Esse protagonismo, ele acontece por causa do nitrato de cloro gasoso, né? Essa molécula ClNO, deixa eu me colocar aqui para o lado bonitinho de novo. Esse ClNO, né? O nitrato de cloro gasoso, essa molécula que também está lá, que é um composto de cloro, ele vai reagir na superfície dessas moléculas de água, produzir um ácido hipocloroso, o HOCl, e o ácido nítrico. Repara, amores, que aqui a gente já pode pensar em equilíbrio também. Vou usar até a canetinha aqui. Vou usar uma cor azul que eu gosto. Por quê? Porque lembra que a gente falou que o ácido nítrico, ele congela, né? Ele congela. Se ele congela, formando cristais de gelo, esses cristais de gelo, eles pesam e eles são desativados. Na verdade, eu vou falar isso já, mas já falando, né? Os cristais de ácido nítrico congelados com a água e eles têm um peso muito grande e é como se eles precipitassem. Eu vou falar esse termo, não sei nem se é muito certo, mas eles se precipitam da estratosfera, né? Há uma precipitação dos cristais de ácido nítrico e água da estratosfera. A gente chama isso de desnitrificação, porque você está perdendo o ácido nítrico. Cadê o negócio aqui? A gente pode chamar isso daí de desnitrificação, né? Leva a uma desnitrificação. De quem? Da estratosfera. Então você perde esse desnitrificação. E o importante aqui é o quê? Que se você está perdendo isso, se você está tendo uma precipitação disso aqui, o seu equilíbrio ele começa aí, pelo princípio de Le Chatelier,
mais para o lado dos produtos ainda, e você tem mais formação de ácido hipocloroso, tá? Além disso, ainda nessa camada acontece isso daqui que a gente está mostrando aqui. Eu não sei se eu estou desse lado ou se eu estou do lado de lá, deixa eu ver aqui. Eu estou um pouco aqui, mas dá para ver, né? Deixa eu mudar aqui para ficar bonitinho. Acontece isso daqui, ó. O nitrato de cloro, ele reage também aqui, né? Na verdade, ele vai reagir com a HCl, mas o HCl, ele também se dissolve aqui na camada desses cristais. Aqui tá formando HCl, mas ele vai ficar como H+, e Cl- ali, não tem problema. E aí, ó, esse Cl-, ele reage com esse ácido hipocloroso, Esse ácido hipocloroso, deixa eu apagar esse pontinho aqui. Esse ácido hipocloroso aqui é toda hora eu passo em cima, né? Esse ácido hipocloroso é esse ácido que a gente está falando aqui, ó. É ele aqui. Então você tem a desnitrificação, que leva a uma maior formação do nitrato de cloro, e ainda tem a formação e a reação do cloreto, que está lá no cristalzinho, com esse nitrato. Com esse nitrato. Aqui está falando nitrato, né? Esse livro ele tem uns pontos aqui que me pegam um pouco, né, na explicação, mas ele reage com ácido hipocloroso, forma o gás cloro e forma ainda uma hidroxila aqui, né? Forma uma hidroxila. Além disso, quando a gente soma essas etapas aí, ó, se a gente pensar numa lei de Hess, vamos pensar na lei de Hess, a gente poderia fazer assim, ó, corta aqui com corta aqui, né? Aí você vai ter o HCl, vou até grifar ele aqui, ó, vamos grifar. Você tem o HCl, o Cl- também a gente pode cortar. Vamos pegar o o nitrato de cloro, formando Cl2 e formando HNO3. Pela lei de Hess, aí a gente corta aqui, né? Ó, o Cl corta aqui com aqui, né? O H+, ele não cortou, mas é porque H+, é como se fosse uma abundância que tá ali. Você tá no meio ácido, querendo ou não, você tem ácido ali. Mas você tem, então, a formação a partir de HCl e do nitrato de cloro gasoso, a formação de Cl2 e ácido nítrico. Eu prefiro a explicação sem ser pela lei de Hess, que é essa, né? Você tem a formação maior, igual a gente falou aqui, do ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso, ele vai reagir com o Cl, que a gente está vendo aqui, deixa eu colocar o apontador de laser. Ele vai reagir com Cl-, formar o cloreto e formar a hidroxila, que vai reagir ali, ó, com H+ para formar água, né? Vai formar uma água ali. E você vai ter o cloro livre saindo aqui. Tá vendo esse cloro livre saindo aqui? Um ponto importante aqui, ó. Um ponto importante é isso aqui, ó. Olha essa luz aqui. Quando que vai acontecer essa luz, amores? Quando vai acontecer essa luz? Só na primavera. Então, durante todo o inverno, você fica produzindo esse Cl2 maluco ali. Você fica na produção desse Cl2. Nos meses escuros, com esse vórtex, você tem a produção desse Cl2 aí. Ele vai sendo produzido. E aí, quando você tem os primeiros raios solares aparecendo, esse Cl2 ele é quebrado homoliticamente, que a gente chama. Homoliticamente é que ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter a molequinha de cloro. Quando vier a radiação ultravioleta aí, quando vier o HNI, quando vier a radiação ultravioleta, essa ligação é quebrada para cada elétron de um lado e você forma radicais. Você vai formar radicais. Dois radicais de cloro. O que é um radical? Um radical é uma espécie que tem um elétron desemparelhado, extremamente reativo. Depois a gente pode fazer uma aula sobre radicais, mas ele que vai ser importante, né? Além disso, a luz também vai quebrar, ó, qualquer ácido hipocloroso que estava aqui, né? Lembra que esse ácido hipocloroso aqui, ele vai formar o Cl2, que com a luz vai ser formado radical, e qualquer coisa que tenha sobrado dele, vamos supor que não tivesse tanto cloreto ali. Ele também, com a luz solar, ele vai ser quebrado homoliticamente em um H radicalar e um cloro radical também. Então você tem aqui, só aqui, ó, com a luz solar, você já tem 3 CLs. Você já tem esse mais um Cl que vem lá do ácido hipocloroso, então você tem 3 cloretos radicalares.
né? Além dessa hidroxila radical que a gente vai falar dela aí, eu acho, posteriormente. Então começa aí a ter esse processo. Aqui é só uma questão de pensar, né, da quantidade que a gente tem de compostos, desses compostos dos CFCs. Hoje em dia a gente já tem uma lei que trata sobre CFCs, se eu não me engano é o Protocolo de Montreal, tá? O Protocolo de Montreal, ele estipulou que os países têm que diminuir aí a quantidade, a produção e a utilização de cloros, fluoros, carbonos, compostos que possuem flúor e cloro na sua composição. Ainda tem também os compostos que possuem só cloro, né? Os compostos hidrocarbonetos clorados, eu acho que é CHCls, CHCs, coisa assim, compostos hidrocarbonetos, enfim. Mas repara, ele não tem flúor, mas ele também tem o cloro, galera. O que importa é o cloro é que vai ajudar. E aí, se a gente pensar aqui, ó, na altura, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Se a gente pensa na altura da estratosfera, deixa eu me mudar de lugar aqui só para mostrar para vocês. Essa altura aqui, ó, entre 10, 15, 30, né? 10, 20, 30 quilômetros. Quando a gente olha aqui, né? Nessa altura, entre 10 e 30 quilômetros, você tem aí concentrações até significativas de clorofluorcarbono e clorohidrogênio carbono aí também, ó, de 10 a 30, olha aí a quantidade aí. Claro, vai ficando menos, mas essa quantidade aqui, lá naquele círculo polar, lá naquele vórtice formado, toda ela vai ser destruída em cloro radicalar. Primeiro vai formar cloreto durante o escuro, o inverno fica formando escuro, e aí chega no final ele vai formar o cloreto radicalar. Esse cloreto radical aqui, ó, esse cara aqui, é esse que a gente está vendo que foi formado aqui. É esse que a gente está vendo que foi formado aqui. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui minha cara também, porque eu acho que eu fiquei na frente Eu preciso voltar a ter duas telas, galera. Vai formar. Lembrando, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se o vídeo está muito grande, está muito pequeno. Mas ele foi formado, igual a gente falou. Olha ele aqui, ó, 3 dele foi formado. E aí, aqui começa, quando começa a raio de sol e ele começa a aparecer, esse cloro radical aí, vou fazer até o elétron dele desemparelhado, ele começa a reagir com ozônio, né? E começa a destruir o ozônio, porque ele vai reagir com o ozônio, vai arrancar aquele cloro de lá, né? Vai arrancar o oxigênio desse ozônio nessa reação homolítica. Então ele vai, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá, o ozônio vai estar aqui, né? O ozônio ele é uma molécula que ele é assim, tudo bem? Quando chegar esse cloro aqui, vai acontecer uma quebra aqui, ó, que ele vai fazer uma quebra homolítica e vai formar o ClO mais O2, que a gente está vendo aqui, na nossa frente aqui, a formação do O2. Essa movimentação desse elétron que vai um para cá e um para lá, ele vai matar essa carga positiva aqui, e a carga negativa de um elétronzinho a mais aqui que o oxigênio tinha vai ser matada, porque esse oxigênio ele vai agora compartilhar esse elétron ali e vai perder essa falta de elétron, tá? Mas repara aí então que a gente tem a formação desse LO, quando ele reage com outro oxigênio radicalar, vai vir outro oxigênio radicalar, e aí vai acontecer de novo essa formação, vai formar mais um O2 aqui, vai formar mais um O2 e ainda vai formar mais um Cl radical. Mais um Cl radical não. Esse Cl radical não é que ele vai formar, ele vai ser restaurado. Então ele é catalítico mesmo. O processo de destruição do ozônio é catalítico por quê? Porque esse cloro radical, ele interage com o ozônio, destrói o ozônio, aí depois ele capta uma outra molécula de oxigênio. Lembra que lá, vou voltar de novo, lá na estratosfera você tem átomos de oxigênio aí, né, atômicos, não oxigênios moleculares, você tem esses oxigênios atômicos, então esse composto formado, esse óxido de cloro aqui, ele forma de novo o cloro radical e o oxigênio, e aí você começa a ter essa destruição catalítica, que ele nunca é destruído. Repara que ele consegue destruir, ele consegue formar o ozônio mais um oxigênio radicalar em 2 moléculas de oxigênio, e você começa a ter uma queda nessa concentração de ozônio. Esse ciclo aqui, esse ciclo é o ciclo catalítico, e o ciclo normal do ozônio é o chamado ciclo de Chapman, quando a gente fala, tá?
tá? Por isso que aqui tem, ó, a energia de ativação para o mecanismo de Chapman custa 17,1 kJ. O que é energia de ativação? É aquela energia que você tem que cruzar, você tem os reagentes aqui. Vamos até fazer essa reação bonitinha, né? Você tem os reagentes, lembra que a reação do ozônio, ela é exotérmica, e aí você tem uma energia de ativação, e você tem os produtos, Quando você tem essa reação acontecendo com o cloro como catalisador, ele diminui a energia de ativação, ele diminui. Se ele diminui a energia de ativação, ele aumenta muito mais essa velocidade de degradação, porque é normal, ó, pelo ciclo de Chapman, pelo ciclo de Chapman, o oxigênio ele já é destruído normalmente, ó, O ozônio, ele já reage com o outro O para formar o O2 de novo. Mas ele faz isso daí, e esse O2 ele consegue absorver a radiação VC. Absorve a radiação VC para formar o oxigênio radicalar, e ele também pode voltar a quebrar o oxigênio e formar, em vez de quebrar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ele pode absorver a radiação VB e liberar um oxigênio radicalar de novo para reagir com outro O2. Então ele fica aqui, ele fica filtrando a radiação VB nesse ciclo de ozônio liberando um íon, e ele ainda fica formando de novo o ozônio formando O2 para absorver o VC e formar o O lá no ciclo de Chapman. Repara então que quando você tem um processo catalítico, ele é muito mais eficiente, ele vai destruir com muita eficiência, ele vai formar o O2 com muito mais velocidade, e você tem uma queda dessa camada desse ozônio, porque esse processo aqui ele fica lerdo, você forma isso daqui muito mais rápido, você aumenta essa velocidade por causa dessa energia de ativação que a gente está falando, e aí você tem esse buraco na camada de ozônio, tá? E aqui é um ponto importante, ó. Mesmo após o inverno, ainda tem um tempo de frio, você ainda tem um tempo frio lá, porque não esquenta-se de uma vez, né? O cloro pode voltar a formar HCl, que será novamente nos cristais ainda não derretido, formar Cl2 de novo. Então, esse cloro, se formar HCl, ele pode formar de novo aqui, ó, ele pode formar HCl. O cloreto, né? Se você tiver algum cloreto que foi formado, ele pode formar HCl nos cristais e voltar de novo a formar Cl-, que vai com Cl- formar de novo o Cl2 para voltar a fazer quem? Para voltar a fazer o cloro radical. Então tudo colabora, galera. É importante, é impressionante como tudo colabora para a formação de cloro radicalar, né? A inativação desse monóxido de cloro aqui, né? E a conversão dele em nitrato, qual que é o nome do composto lá que a gente viu lá no começo? Cadê o nitrato? Cadê, gente? Aqui, ó, tá aqui, ó. Perdão. O nitrato de cloro é o NO2 e o outro é o ácido hipocloroso, né? Então aqui, ó, a inativação a formação aqui, né, a inativação do monóxido de cloro formado lá junto com o ácido hipocloroso e do nitrato de cloro, fala nitrato de cloro, mas não é nitrato não, acabamos de ler, ela não vai acontecer por causa justamente daquele processo de desnitrificação. Deixa eu passar minha cara pro lado de cá, já tá. Por causa do processo de desnitrificação. Lembra que o gelo, ele caiu, o gelo contendo ácido nítrico, ele fica pesado e cai, né? Então, essa reação aí, ela não acontece, é a reação contrária. Os cristais pesados descem para a troposfera, removendo a substância da estratosfera. Aqui, ó, a gente vê a diferença de temperatura, onde eu tô aqui, ó, a gente vê a diferença de temperatura, né? Como que a temperatura, ela demora ainda para começar a subir, e durante toda essa parte que tá fria aí, setembro, lembra que os raios solares começam em setembro? Daqui para lá, você já começa a fazer aquele buracão da camada de ozônio, buracão que é o que a gente está vendo aqui. Começa a se formar esse buraco da camada de ozônio gigantesco. Tudo bem? Opa! Deixa eu manter. Fechei sem querer. Então a gente tem esse processo. E aí, ó, quando o NO3 volta a ser liberado dos cristais, que começa a temperatura a subir, os cristais derretem, o que acontece? Forma-se o NO2 e um radical hidroxilo aqui, tá? Forma um NO2 e um radical
hidroxila. O dióxido de nitrogênio, o NO2, reage com o monóxido de cloro para formar o nitrato de cloro, que é cataliticamente inativo, e aí ele volta a desligar. Então, esse processo ele só é desligado quando você derrete o cristalzinho de ácido nítrico lá. Ele vai voltar para a atmosfera, para a estratosfera, e vai inativar esse monóxido de cloro que está sendo formado lá, né? E aí ele vai desativar, fazendo aquela reação que a gente falou lá na frente, lá atrás, né, do equilíbrio de Le Chatelier que o ácido nítrico precipita, ele faz essa reação agora voltar, né? E foi essa correlação aí, né, desse óxido de cloro aqui, essa anticorrelação. Deixa eu ver se eu tô do lado certo. Tá do lado certinho. Essa anticorrelação aqui, ó, do óxido de cloro com o ozônio, repara que quando você tem o aumento, vou dar até o zoom aqui, ó. Quando você tem um aumento desse óxido de cloro, você tem um aumento do óxido de cloro, você tem uma diminuição, né, da quantidade de ozônio. Então, ó, você chega a ter 1 ppm de volume aí, ppmv, eu acredito que é parte por milhão de volume de ozônio, enquanto de monóxido de cloro ele vai subindo em ppb. Repara que a quantidade de monóxido de cloro está em ppb, ou seja, um está em parte por milhão, outro está em parte por bilhão, mas há essa inversão. E foi através dessa relação os cientistas mostrarem que quando você tem esse aumento desse óxido de cloro, você tem uma diminuição da camada de ozônio, que as pessoas começaram a pensar na importância da não utilização dos compostos clorados, dos compostos orgânicos clorados voláteis, né? O principal é que essa galera é volátil, eles se volatilizam, eles vão para a estratosfera, eles vão para a atmosfera, e aí eles fazem essa degradação, né? Então tá escrito até aí, ó, deixa eu mudar eu de lugar de novo. Vou mudar aqui. Opa! Deixa eu... Oh, meu Deus. Eu tô do lado certo? Não, tô do lado errado. Aí, agora sim. Então, aqui, ó, a anticorrelação das concentrações de ozônio e óxido de cloro foi considerada pelos pesquisadores como sendo uma arma de fogo que eles aprovam, né, de que os compostos antropogênicos contendo cloro, né, tais como os CFCs, foram de fato a forma os culpados por esse buraco. Além disso, ainda tem também a formação de radicais livres desses óxidos de cloro aí. O óxido de cloro é o que a gente está vendo formando, né? O óxido de cloro, além dele estar ali envolvido na formação do CLO, olha ele aqui, né? O óxido de cloro ele forma o ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso ele vai formar o óxido de cloro aqui para formar o Cl2. Além disso, ele também pode fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer o quê? O óxido de cloro, o nitrito de cloro, cara, vou falar a palavra certa, nitrato de cloro. O nitrato de cloro com água, ele vai formar a reação que a gente viu ali, né? O peróxido de cloro, o ácido hipocloroso. Caraca, eu tô ruim de memória, galera, sério. O nitrato de cloro, que é o ClONO2, vai formar o ácido hipocloroso, Esse ácido hipocloroso, né? Esse ácido hipocloroso aqui, né? Vai combinar vai formar o ácido hipocloroso. Quando a gente tem a formação do ácido hipocloroso, lembra que ele é um ácido, ele libera esse H+, se você juntar 2 óxidos de cloro, você vai formar esse peróxido de dicloro. Esse peróxido de dicloro é um dímero não radicalar, mas ele é um peróxido porque ele tem aqui o oxigênio com uma oxidação -1. Então repara como que esse conteúdo é denso na questão de poder se discutir química com ele. Né? Você pode discutir a questão dos peróxidos. A gente tem um peróxido de dicloro aqui. Peróxido é qualquer substância que você tem o oxigênio com estado de oxidação -1, um NOx do oxigênio -1, né? E aí, com o aumento dessa luz aí, também nesse peróxido de cloro, a luz também vai formar mais um cloro radical, e depois ela vai formar outro cloro radical, porque esse peróxido, quando ele é quebrado homoliticamente, formando esses radicais aqui, né? Então a ligação que estava aqui entre o cloro e o oxigênio é quebrada,
forma-se esse radical é instável, olha ele aqui, ó, esse radical é instável, e ele vai formar mais um cloro radicalar, né? Então ele também vai ajudar a formar esse átomo de cloro aí, formando então mais cloretos, formando mais cloros radicalares, ajudando mais ainda a destruir a camada de ozônio, tá? O ciclo requer temperaturas também muito frias em relação da velocidade, dado que em condições mais aquecidas esse dímero é instável. Então, isso daqui acontece só quando está bem frio mesmo. Então, quando começa ali a bater os primeiros raios solares, que você vai ter ainda esse boom, e esse boom normalmente é o que a gente viu lá naquele gráfico, né? Essas duas moléculas de CLO antes de sofrer fotólise, interrompendo qualquer destruição do ozônio. Então, quando você tem esse dímero instável, ele retorna duas moléculas de CLO, mas lembra que essas moléculas de CLO, ela também vai formar. Uma coisa que eu fico na dúvida aqui, e que eu posso depois até arrumar no vídeo, ou vocês comentem aí embaixo, é se sempre esse óxido de cloro aqui, ele para formar o Cl2, que a gente está vendo aqui, ó, o ácido hipocloroso aqui, ó, nesse ponto é muito importante, né? O ácido hipocloroso formando o Cl2, se ele vai formar aqui, se essa reação que a gente está vendo ali nessa formação do dímero, tá? Se é essa formação na formação do dímero, ou se isso daqui é uma formação a mais, se essa é uma formação a mais. Enfim, quando a gente fala dessa questão de velocidade de reação, a gente ainda pode pensar que a velocidade dessa reação de formação do peróxido de dicloro, ela é uma reação de segunda ordem, porque ela tem uma relação quadrática com a velocidade. A concentração do óxido de cloro para a formação do peróxido de dicloro, ele é o quadrado dessa concentração. Ou seja, quando você tem 2 vezes a concentração de óxido de cloro, você aumenta a velocidade 4 vezes. Se você tem 3 vezes a concentração de óxido de cloro, você aumenta essa concentração 9 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, que é 9. 4, 16. Aumenta exponencialmente. Você vai aumentando ela numa relação quadrática. A velocidade aumenta numa relação quadrática com a concentração de CLO. Qual a velocidade de quê? De formação do peróxido de dicloro lá. Isso daí quando a gente tem uma velocidade, quando a gente tem concentrações muito baixas aqui, deixa eu até mudar agora meu rosto de lugar, quando a gente tem concentrações muito baixas, né? Agora eu coloquei do lado errado. Quando a gente tem concentrações muito baixas, você não tem uma velocidade assim muito importante, 10 a menos 18, 10 a menos 16, 10 a menos 14, justamente porque está ao contrário, né? Porque você está agora com uma relação quadrática levando um exponencial que vai deixar aquela velocidade bem baixinha, mas quando você começa a ter concentrações, por exemplo, a concentração do óxido de cloro aumentando e tendo um fator quadrático aqui, começa a se tornar importante. E aí aqui tem um comentário, uma citação boa que o livro coloca, olha lá. O súbito aparecimento do buraco de ozônio é consistente com a dependência quadrática, em vez de linear, da destruição do ozônio na concentração de cloro pelo mecanismo do diperóxido de dicloro, né? Diperóxido de dicloro, quer dizer. Esperemos que não haja muitos outros problemas ambientais cujos efeitos apresentem um comportamento não linear e que nos surpreendam de maneira similar. Isso porque vamos agora voltar lá no começo da aula. Lembra que quando o cara descobriu esse buraco na camada de ozônio, esse buraco, deixa eu mudar a minha cara aqui de lugar, esse buraco, ele vinha, né, nas épocas do ano, quando começava a primavera, ele do nada ele pipocava. Por que ele pipocava então? Porque a concentração do peróxido de dicloro ali era grande. Quando essa concentração é grande e a velocidade é quadrática, aí você tinha... Na verdade, não é a concentração do peróxido de dicloro, né? A concentração do óxido de cloro. A concentração do óxido de cloro é grande. Você tem essa velocidade, essa relação quadrática, e aí agora você tem, quando a baixas concentrações não é importante essa velocidade, quando você tem altas concentrações, essa velocidade se torna totalmente expressiva. Por isso que ele diz que tomara que a gente não se surpreenda mais com relações quadráticas na natureza. E isso acontece demais, né? Às vezes você tem um processo em que um poluente ele vai criando uma concentração ali, que não acontece nada, do nada
viram uma bola de neve e você tem um acontecimento de uma vez, de vários peixes morrendo, ou de um processo complexo aparecendo do nada, entre aspas, mas justamente relacionando o quê? Relacionando essa relação quadrática, essa ordem de reação. Então aqui é um ponto importante quando a gente pensa em ordem de reação. Eu fiz um script, qualquer coisa eu vou colocar um script aí que mostra essa relação de ordem aí com concentração, mas o gráfico mais importante é esse aqui, né? Que dá aí, ó, a velocidade inicial com a concentração. Quando você tem uma reação de ordem 2, uma velocidade, né, uma ordem de reação 2, em que a velocidade ela varia ao quadrado da concentração, você tem uma relação exponencial. Repare então que numa concentração baixa de qualquer reagente, que tem essa reação de ordem 2, ela não vai ser tão significativa nessa velocidade, mas se você aumentar um pouquinho, ela já começa a ficar extremamente alta, diferente de uma reação de ordem 1, que também seria nociva, claro, mas você vai notando esse efeito ao longo do tempo mais lentamente. Então é legal esse ponto, né, que a gente pode começar a debater ordem de reação quando a gente fala de destruição da camada de ozônio. Tá? Então é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui. Se você entendeu um pouco sobre a questão da camada de ozônio e o termo, como que surgiu o termo buraco na camada de ozônio e essas reações, né, de como que surge o cloro radical para destruir ali o ozônio, ao invés do ozônio ser destruído pelas radiações e filtrar essas radiações. Se você conseguiu entender, se inscreva no canal, muitíssimo obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui, amigo, você é guerreiro demais, porque poucas pessoas assistem o vídeo inteiro mesmo, mas tudo bem, às vezes você só assistiu o pedaço que você ia estudar. Fico agradecido demais, muitíssimo obrigado, espero você no próximo vídeo e fui, um abraço, valeu!